Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, saímos de um pensamento político medieval, vamos entrar no pensamento político da Idade Moderna. Então, como a gente vimos, no período moderno, algumas mudanças foram fundamentais para o desenvolvimento de novas teorias políticas. Lá na Idade Medieval, vimos que a Reforma Protestante contribuiu muito para o rompimento das verdades inquestionáveis da Igreja Católica, que abalou seu poder político dentro da sociedade medieval. E também teve outro fator histórico que também contribuiu, que foi as grandes navegações que proporcionou o enriquecimento dos comerciantes burgueses, que não concordavam muito com as doutrinas da Igreja Católica sobre a questão do enriquecimento e do lucro, bem como tais comerciantes pretendiam aumentar seus negócios lucrativos. Com isso, o Estado monárquico estava em plena formação. Tais transição da idade medieval para a idade moderna nos levou a esses dois contextos que podemos destacar, dois filósofos muito importantes para o desenvolvimento da política moderna, Montesquieu e Nicolau Maquiavel. Montesquieu ele fala o seguinte, que a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Já Nicolau Maquiavel ele diz o seguinte, que os homens quando não são forçados a lutar pelas suas necessidades, eles lutam pela sua ambição. Nicolau Maquiavel. Então, Montesquieu, 1689 a 1755. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. A maioria dos homens é mais capaz de grandes ações do que de boas. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. E uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar. Montesquieu. A sua mais importante obra, O Espírito das Leis, onde trata das instituições das leis, numa acepção ampla, Montesquieu relata o seguinte, que reconhece a importância das leis como um sistema universal. E para isso, dentro da sua obra que ele escreveu, ele diz que a natureza segue as suas leis e a força divina também tem suas leis, e assim também a sociedade. Para o filósofo Montesquieu, as leis da organização social têm a ver com Deus, que estando ligado pelo vínculo da moral e da religião, bem como pela natureza que está ligado, somos sujeitos apenas às leis do Estado, obedecendo também às leis divinas e às leis da natureza física. Então, a partir daí, o filósofo Montesquieu ele diz que as leis naturais que são realmente uma ligação de Deus para que a sociedade também está ampla, e o Estado, que é uma lei dos homens, que também podemos obedecer tais fatores para poder viver numa harmonia. Não descartando a lei dos homens e também fazendo uma ligação às leis naturais e divinas, Montesquieu coloca na sua grande obra Espírito da Lei que essa instituição, é uma instituição de reconhecimento mais amplo desse sistema universal, porque a natureza está realmente nessa condição, de desenvolvimento ao longo do processo da sociedade. Nesse sentido, Montesquieu propõe a divisão dos três poderes independentes com o objetivo de evitar o arbítrio e a violência. A partir daí, dentro do Estado, ou seja, do contrato social que vimos em aulas anteriores, Montesquieu, para a organização do Estado após a queda do antigo regime e o surgimento da democracia, ele organizou esse Estado e propôs a separação dos poderes. Só assim, com a separação de poderes, eles poderiam organizar melhor a sociedade. Com isso, e também evitar a violência. Com isso, Montesquieu dividiu o Estado dessa maneira, a divisão das leis do Estado e dos poderes dessa maneira. Executivo, responsável em cumprir as leis, legislativo, responsável em elaborar as leis e judiciário, responsável em garantir o cumprimento dessas leis. Para Montesquieu, somente assim o poder estará descentralizado e vai estar dando um equilíbrio na sociedade, pois só o poder freia o poder. A injustiça que se faz a um homem é uma ameaça que se faz a todos. Montesquieu. Saindo desse grande filósofo Montesquieu, entramos no outro grande
filósofo reconhecido pela política moderna, que é Nicolau Maquiavel. Os homens ofendem mais aos que amam do que os que realmente temem. Nicolau Maquiavel é considerado um dos fundadores da ciência política. Sua principal obra é O Príncipe. Dentro dessa obra, para Maquiavel, o príncipe é um político que age em nome de bem comum, por isso suas ações não devem ser avaliadas por uma ética ou moral cristã típica da época medieval, mas pela ação política enquanto vontade do seu povo. Por isso, o príncipe, o político, deve usar de todos os meios para atingir o fim, ou seja, tudo o que é necessário para atender a necessidade da sua nação, o povo do bem comum. Nicolau Maquiavel. A obra é um príncipe. Então, a obra O Príncipe é uma finalidade, uma justificativa do político para atender às necessidades do seu povo. O Príncipe de Nicolau Maquiavel não é bom e nem mau, apenas um político em defesa da soberania e da manutenção do seu Estado. Para isso, o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Então, a partir do momento, a grande obra de Nicolau Maquiavel, que marca a entrada da sociedade política moderna, né, retrata totalmente o fluxo desse político na sociedade. E a obra dele traz todos os requisitos dessas instituições de leis, como o governante pode realmente obedecer e garantir a harmonia da sua nação. Apresentar 3 categorias elementares, né, de maneiras necessárias para conquistar a manutenção do poder de forma de um conjunto de ação política. Nicolau Maquiavel, dentro da sua grande obra, ele separou também, né, de acordo com vimos também Montesquieu, que separou os poderes do Estado, Nicolau também Maquiavel separou, né, esse grande político, né, pela sua necessidade. E a partir daí, esse conjunto de ação política ele coloca dessa maneira: virtude é aquele que apresenta características especiais como inteligência, talento, coragem e etc. Suas próprias armas da capacidade de perceber o jogo da força da política, conquistando assim e mantendo o poder que pode ser bom e justo ou cruel ou violento, dependendo da sua necessidade para o bem comum. Fortuna é uma ocasião, acaso, momento de ser precavido, oportuno, não oportunista. Por isso, virtude e fortuna se combinam. A veiacaria é a atitude necessária para conquistar a manutenção do poder comum, traição, manipulação, promessas e persuasão. A partir daí, ele dividiu, né, o conjunto de ação política de acordo com as suas categorias elementares com essas 3 realmente categorias. E por tudo isso que os eleitores de Maquiavel afirmam que em sua obra podemos interpretar que os fins justificam os meios. Por isso que Nicolau Maquiavel é considerado como realmente uma categoria ou ação política do pensamento moderno. Por isso que ele foi eleito, né, como um dos principais mentores da política moderna da nossa sociedade. E é muito requisitado, né, plenamente na questão de direito, né, e também nos meios do desenvolvimento comum para a sociedade, a sua grande obra. Então, percebemos como vimos, né, o desenvolvimento do pensamento político, de acordo com esses 2 grandes pensadores, como Montesquieu e Nicolau Maquiavel, como eles contribuíram em massa para o desenvolvimento político da sociedade moderna. E a partir daí, não só eles, mas depois vieram outros com o mesmo pensamento e desenvolveram ainda mais a nossa sociedade moderna para conseguir uma amplitude melhor e uma harmonia para a nossa nação. Tudo isso, esses grandes filósofos contribuíram historicamente para realmente o desenvolvimento da democracia, de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, a partir daí, fique com Deus, fica com essa grande palavra, otimismo. Até a próxima.